a França. Um país que agrada ao mundo. Por sua cultura, história e beleza. Milhões de visitantes lotam todos os anos as grandes cidades como Paris e Lyon. Mas a essência autêntica desta nação se esconde aqui, em suas encantadoras vilas. Estas joias rurais oferecem uma experiência única. A tranquilidade do passado, longe do caos moderno. Nestas ruelas, você saboreará a verdadeira culinária francesa. Viverá tradições centenárias. Descobrirá tesouros artísticos escondidos dos olhos do turismo de massa. Bem-vindos ao coração pulsante da França, onde a história se funde com o presente, onde cada pracinha conta uma história esquecida. A França conta com mais de 30 mil comunas, cada uma com sua própria história e suas próprias peculiaridades. Desde sempre, as grandes cidades atraem milhões de turistas. Justamente por isso, hoje deixaremos de lado todos os destinos muito lotados, para mostrar-lhes vilas menos conhecidas, frequentemente negligenciadas, mas onde bate o verdadeiro coração da França. Comecemos. Kaysersberg. Aninhada entre os vinhedos alsacianos, encanta com sua perfeita união de arquitetura medieval e renascentista. O rio Weiss, que atravessa a vila, cria vistas características com suas pontes de pedra. Casas com estrutura de madeira em cores vivas alinham-se ao longo de ruas pavimentadas, dominadas pela imponente igreja fortificada de Sainte-Croix. O castelo em ruínas oferece uma vista panorâmica sobre os telhados inclinados e os vinhedos circundantes. Durante o Advento, o mercado de Natal transforma a vila em um país das maravilhas invernal, com o aroma de vinho quente e pão de gengibre, que permeia o ar, encarnando a magia das festividades alsacianas. Honfleur. Situada no estuário do Sena, é um encantador porto normando, que capturou a imaginação de artistas por séculos. O Vieux Bassin, coração pulsante da cidade, é um quadro vivo, com casas altas e estreitas com telhados de ardósia que se refletem nas águas tranquilas, enquanto barcos coloridos balançam placidamente.
A Igreja de Santa Catarina, a maior construção em madeira da França, impressiona com sua arquitetura única, que lembra o casco invertido de um navio. As ruelas do bairro do Enclos, por sua vez, conduzem a galerias de arte e ateliês, testemunho da rica tradição artística que viu nascer o impressionismo. O mercado de sábado transforma a vila em um festivo caleidoscópio de sabores e cores normandas, enquanto o porto ao pôr do sol oferece aos espectadores a mesma magia que inspirou artistas como Monet. Eguisheim. Eleita uma das vilas mais belas da França, impressiona com sua arquitetura característica e suas ruas circulares que giram em torno do castelo central. Esta vila alsaciana é um labirinto de beleza, com casas de estrutura de madeira floridas que parecem pintadas à mão, tornando cada canto digno de uma foto. Eguisheim é também um centro vinícola renomado, especializado na produção de vinhos brancos aromáticos como Riesling e Gewürztraminer. Passeando pelas ruas da vila, você encontrará numerosas adegas, onde poderá participar de degustações que o introduzirão aos segredos da vinificação alsaciana. A vila é viva de festivais e mercados, que celebram a rica herança cultural e enogastronômica da região, oferecendo uma imersão completa nas tradições locais. Ramatuelle. Aninhada em uma colina com vista para o mar Mediterrâneo, é uma joia escondida da Costa Azul. Suas ruelas sinuosas, ladeadas por casas de pedra em tons quentes, serpenteiam como um labirinto, oferecendo belas vistas do mar e do campo circundante. Esta vila provençal conserva zelosamente sua autenticidade, resistindo ao apelo do turismo de massa, que caracteriza a vizinha Saint-Tropez. Os visitantes são arrebatados pelo perfume de lavanda e alecrim que permeia o ar, enquanto as buganvílias adornam os muros antigos, com explosões de cor. A Place de l'Ormeau, coração pulsante da vila, convida a uma pausa relaxante
para poder saborear a verdadeira essência da vida da Provença. Dome. Joia em pedra da Dordogne, ergue-se imponente sobre um promontório rochoso, presenteando com panoramas idílicos sobre o vale abaixo. Esta fortaleza medieval, com suas poderosas muralhas e portas fortificadas, arrasta os turistas para séculos passados. As ruas pavimentadas criam uma verdadeira viagem no tempo, entre casas de pedra cor de mel e jardins floridos escondidos. O ponto panorâmico situado na borda do Planalto adiciona um toque de magia à experiência, oferecendo vistas maravilhosas sobre o Vale do Dordogne e seus meandros. Por fim, a Place de la Halle, com seu mercado coberto do século XIV, permanece o coração pulsante da comunidade, onde residentes e visitantes se misturam, compartilhando a alegria de viver entre bancas de produtos locais e cafés ao ar livre. Sainte-Agnès. Agarrada às encostas dos Alpes Marítimos, ostenta o título de Vila Costeira mais alta da Europa. Esta sacada natural na Costa Azul oferece vistas magníficas do Mediterrâneo, com panoramas que se estendem até a Córcega nos dias mais límpidos. Suas estreitas ruelas pavimentadas, ornadas por exuberantes buganvílias, sobem entre casas de pedra que parecem fundir-se com a própria rocha. O castelo medieval, agora em ruínas, domina a vila e conta histórias de antigas defesas e estratégias militares. A praça principal, com seu antigo lavadouro, permanece o coração pulsante da comunidade, onde o tempo parece ter parado e onde os visitantes podem se deixar transportar pela autêntica atmosfera francesa. Pérouge. Como um set cinematográfico medieval, cristalizado no tempo, encanta com sua perfeição arquitetônica. Esta vila fortificada do Ain preservou intacto seu caráter medieval,
das muralhas às casas de pedra com vigas à vista. A Place du Tilleul, coração da vila, é dominada por uma majestosa tilha secular e cercada por edifícios que parecem saídos de um livro de contos de fadas. Aqui pode-se provar a famosa Galette de Pérouge, uma iguaria local que se transmite por gerações. Além disso, as íngremes ruelas de pedra, algumas tão estreitas que se pode tocar ambos os lados com os braços abertos, conduzem a vistas características e cantos escondidos. A ausência de cabos elétricos visíveis e placas modernas contribui para criar uma atmosfera autêntica, transportando os visitantes em uma viagem através dos séculos. Moustier Sainte-Marie. Incrustada entre duas majestosas falésias calcárias, é como um presépio de pedra, no coração da Alta Provença. Célebre por suas cerâmicas esmaltadas, é atravessada por um riacho claro, que forma pequenas cascatas e pequenas pontes, criando uma atmosfera quase de conto de fadas. Uma estrela dourada, suspensa entre os rochedos por uma corrente de 227 metros, vela sobre a vila há séculos, alimentando lendas e mistérios. As íngremes ruelas do centro conduzem à capela de Notre-Dame de Beauvoir, meta de peregrinação que oferece vistas magníficas do lago de Sainte-Croix e as gargantas do Verdon. As oficinas de ceramistas, escondidas entre casas de pedra e fontes borbulhantes, mantêm viva uma tradição artesanal secular. Colmar. Situada na região da Alsácia, é uma vila que parece tirada diretamente de um livro ilustrado, com suas casas de estrutura de madeira e os canais que atravessam o centro histórico. A cidade é particularmente fascinante durante os meses de inverno, quando os mercados de Natal transformam as ruas em um paraíso festivo, mas mantém seu charme durante todo o ano, também graças às lojas de artesãos e aos restaurantes que oferecem culinária local.
A Catedral de São Martinho, com sua imponente arquitetura gótica e seus vitrais coloridos, domina o panorama citadino e oferece aos visitantes um mergulho na espiritualidade medieval. Além disso, a Petite Venise, um pitoresco bairro atravessado por canais, convida a românticos passeios ou excursões de barco, permitindo admirar a cidade de uma perspectiva única e sugestiva. Rocamadour. Agarrada à parede de uma garganta, esta vila medieval francesa desafia a gravidade e a imaginação. Suas casas e capelas parecem fundir-se com a rocha, criando uma imagem tão surreal quanto magnífica. Não é apenas um prodígio arquitetônico, mas também um importante lugar de peregrinação. Os turistas se encontram subindo 216 degraus em direção ao santuário, uma viagem que põe à prova o corpo e eleva o espírito. O coração pulsante da vila, com suas estreitas ruas pavimentadas e pequenas praças, oferece um olhar autêntico sobre a vida medieval francesa. Aqui, história e lenda se entrelaçam, sussurrando histórias de cavaleiros e milagres, para quem tem ouvidos para escutar. A atmosfera mística permeia cada canto, oferecendo uma experiência que transcende o tempo e nutre a alma. Le Castellet. É uma sacada panorâmica posicionada no campo provençal. Esta vila fortificada, com suas muralhas medievais e portas originais, transporta os visitantes em uma viagem no tempo. As estreitas ruas pavimentadas serpenteiam entre casas de pedra do século XVI, criando um labirinto característico. Apesar de suas dimensões reduzidas, a vila é surpreendentemente vivaz, com pequenas praças animadas por cafés ao ar livre e uma variedade de eventos culturais que se sucedem durante o ano, mantendo vivo o espírito da comunidade. Um exemplo são as lojas artesanais, que expõem cerâmicas e tecidos, mantendo vivas as tradições locais. A vila é também conhecida por sua proximidade ao famoso circuito automobilístico Paul Ricard, criando um interessante contraste entre a antiga quietude e a adrenalina das corridas modernas. Saint-Paul-de-Vence.
Aninhada em uma colina da Costa Azul, esta vila medieval é um santuário de arte e beleza. Suas estreitas ruelas pavimentadas, pontuadas de galerias de arte e ateliês, inspiraram artistas do calibre de Chagall e Picasso. Cada canto é um quadro vivo, com buganvílias que se enroscam em antigos muros e pracinhas escondidas com fontes antiquíssimas. Os restaurantes da vila, além disso, oferecem uma culinária refinada, que funde tradição provençal e inovação, deleitando os paladares mais exigentes com sabores autênticos e apresentações artísticas. Ao pôr do sol, as muralhas de pedra tingem-se de ouro, presenteando com uma vista mágica sobre o campo circundante e sobre o Mediterrâneo ao longe, em uma união perfeita de cultura, história e natureza. Roussillon. Incrustada no coração do Luberon, ergue-se como um testemunho da potência da natureza. Esta vila, conhecida como o Colorado Provençal, deve sua extraordinária paleta de cores que vai do amarelo ao vermelho, aos depósitos de ocre que tingem a paisagem e as casas. As fachadas, perfeitamente em harmonia com o ambiente circundante, criam um efeito óptico único ao variar da luz solar. As estreitas ruas pavimentadas do centro histórico, além disso, conduzem a pracinhas escondidas, onde artistas locais expõem obras inspiradas na beleza natural do lugar. A atmosfera única de Roussillon atrai visitantes de todo o mundo, oferecendo uma experiência inesquecível que funde arte, natureza e história em um quadro vivo de rara beleza. Obernai. Incrustada entre os vinhedos alsacianos, é uma joia medieval que encanta com suas casas de estrutura de madeira de cores vivas e as ruas de pedra. A Place du Marché, coração pulsante da cidade, é um triunfo de arquitetura renascentista, cercada por edifícios históricos ricamente decorados. O campanário da prefeitura oferece uma vista panorâmica sobre os telhados inclinados e sobre as colinas circundantes, pontuadas de vinhedos. Mas Obernai não é apenas um prazer para os olhos, é uma experiência sensorial completa. Durante o período natalino, a cidade se transforma em uma verdadeira Vila das Maravilhas,
com um mercadinho que enche as praças de luzes, aromas de vinho quente e pão de gengibre. As decorações festivas adornam as fachadas das casas de estrutura de madeira, criando uma atmosfera mágica que parece saída de um conto de fadas dos irmãos Grimm. Saint-Rémy-de-Provence. Aninhada aos pés das Alpilles, é um cadinho de arte, história e doce vida provençal. Esta vila, que inspirou Van Gogh, respira criatividade em cada pedra. As ruelas concêntricas do centro histórico pululam de lojas de arte, cafés ao ar livre e mercados coloridos, onde o aroma de lavanda se mistura a perfumes da culinária local. As ruínas de Glanum testemunham a antiga grandeza da civilização clássica, enquanto o grande mercado semanal transforma as ruas em um festivo bazar de cores e sabores. Os numerosos restaurantes e bistrôs da vila oferecem aos visitantes a oportunidade de saborear a rica gastronomia provençal, completando uma experiência sensorial que envolve visão, olfato e paladar. Conques. Situada ao longo do rio Dourdou, no coração de Aveyron, é uma vila de rara beleza, famosa por sua abadia de Sainte-Foy, uma maravilha da arquitetura românica. Este sítio histórico é uma etapa crucial para os peregrinos no caminho de Santiago de Compostela e é famoso por seu timpanum esplendidamente esculpido e pelo tesouro que contém relíquias e objetos preciosos de arte sacra. Caminhar através das ruas de Conques é como fazer uma viagem ao passado, com casas medievais e estreitas vias, que oferecem vistas rústicas em cada canto. A serenidade e o encanto histórico de Conques a tornam um lugar ideal para aqueles que procuram se afastar do burburinho da vida moderna e mergulhar em uma época distante. Dinan. Sentinela medieval da Bretanha, domina o rio Rance do alto de suas muralhas intactas. As íngremes ruas pavimentadas conduzem a inúmeras surpresas, incluindo uma igreja gótica e uma pracinha escondida com um panorama fantástico.
O centro pulsante de lojas artesanais e cafés demonstra uma história antiquíssima, enquanto o porto fluvial adiciona um toque de vivacidade marinheira. Durante as festas à fantasia, a vila se transforma em um afresco vivo da Idade Média. Mas mesmo nos dias comuns, o encanto antigo permeia o ar, fazendo de cada visita uma viagem no tempo. Por fim, a Torre do Relógio, símbolo da cidade, oferece uma vista panorâmica espetacular sobre a paisagem circundante, presenteando com uma perspectiva única sobre a beleza desta vila bretã. Gorges. No coração da Provença, aninhada em uma íngreme colina, Gorges se apresenta como uma visão encantada, com suas casas de pedra calcária que brilham sob o sol do Mediterrâneo. Esta vila é célebre não só por suas vistas panorâmicas sobre o Vale do Luberon, mas também por suas estreitas ruas que serpenteiam entre edifícios históricos e bares acolhedores. Gorges é rica em cultura e arte, hospedando diversos museus e galerias, além de monumentos históricos como o Castelo Renascentista, que domina a paisagem. A espiritualidade do lugar é palpável também graças à Abadia de Senanque, pouco distante da vila, que é uma abadia cisterciense ativa, cercada por campos de lavanda. Saint-Jean-Pied-de-Port. Aninhada aos pés dos Pirineus, é um cruzamento de história e espiritualidade. Este baluarte basco, última etapa francesa do Caminho de Santiago, acolhe peregrinos há séculos, com suas muralhas rosa e a ponte sobre o Nive. A Rue de la Citadelle, artéria principal, serpenteia entre casas com estrutura de madeira e lojas artesanais, culminando na poderosa Porte Saint-Jacques. O mercado de segunda-feira anima a cidade com cores e sabores locais, enquanto a cidadela, no topo da colina, oferece panoramas belíssimos sobre os vales circundantes. Os viajantes se encontram frequentemente nas tabernas, também graças à alma acolhedora da vila, fundindo tradição basca e espírito do caminho. Menerbis. Aninhada em uma crista das montanhas do Luberon, é uma joia de pedra em um mar de vinhedos e olivais.
Tornada famosa por escritores e artistas, encanta com suas vielas tortuosas e as casas em pedra local. Um importante museu, hospedado em um edifício histórico, celebra as especialidades gastronômicas da região. Enquanto do ponto panorâmico mais alto da vila, desfruta-se de uma vista bonita sobre o campo circundante e sobre as montanhas ao longe. Lojas de arte e galerias escondidas entre as muralhas testemunham a vivaz cena cultural do lugar, que atraiu criativos de todo o mundo. Rochefort-en-Terre. Esta vila na Bretanha brilha por seu autêntico espírito medieval e suas casas floridas que adornam as ruas de pedra. Famosa por ser uma das mais belas vilas da França, a vila é um mosaico de arquitetura antiga, com fachadas em pedra ornadas e varandas transbordando de gerânios. A praça principal, cercada por antigas residências nobres e pequenas lojas artesanais, é o coração pulsante de Rochefort-en-Terre, onde tradição e modernidade se encontram harmoniosamente. Também esta vila, durante o período natalino, se transforma em um verdadeiro conto de fadas com luzes, decorações e mercadinhos que atraem turistas de todo o mundo, tornando este lugar um perfeito exemplo de como a história pode se fundir com a alegria festiva. Mont-Saint-Michel. Esta pequena ilha rochosa, na Normandia, é dominada por uma magnífica abadia medieval, cercada por muralhas e antigas construções. Além de sua espantosa beleza arquitetônica e da paisagem marítima que muda drasticamente com as marés, Mont-Saint-Michel é um sítio de peregrinação histórico e um dos mais visitados da França. A maré crescente transforma a vila em uma espetacular visão isolada do resto do mundo, enquanto a maré baixa permite aos turistas caminhar ao longo da areia que a separa do continente. Os interiores da abadia e o museu histórico enriquecem cada visita com cultura e história. Collonges-la-Rouge.
resplandecente como um rubi incrustado no verde do campo de Corrèze, impressiona com sua extraordinária arquitetura em arenito vermelho. Esta vila, fundada por monges no século VIII, deve seu apelido de Cidade Vermelha às fachadas e aos telhados nesta pedra característica, que se acende de reflexos cambiantes ao variar da luz. Torres, torrinhas e escadas em caracol ornam as nobres moradas renascentistas, criando um contraste fascinante com a era e as flores que as adornam. A Maison de la Sirène, com sua lendária sereia esculpida, e a Chapelle des Pénitents testemunham séculos de história e arte. Passeando pelos becos pavimentados, entre lojas artesanais e pequenos restaurantes, respira-se uma atmosfera única, onde o tempo parece estar bloqueado em uma eterna Idade Média. Les Baux de Provence. Aninhada em um esporão rochoso das Alpilles, domina o vale circundante como um ninho de águia de pedra. Esta vila, outrora poderoso feudo medieval, hoje encanta com seu labirinto de becos estreitos e pracinhas. As ruínas do castelo, teatro de antigas lendas provençais, oferecem panoramas idílicos sobre o campo circundante, que se estende dos vinhedos aos olivais. As casas em pedra calcária, perfeitamente integradas na rocha, parecem fundir-se com a paisagem. Les Baux é também um centro cultural vivaz, também graças a antigas pedreiras, que foram transformadas em um espetacular espaço expositivo, e que mergulham os turistas em mundos de luz e cor. Èze. Suspensa entre o céu e o mar na Costa Azul, é uma vila medieval que parece desafiar o tempo e a gravidade. Com suas estreitas ruelas e as casas em pedra, que se encarapitam ao longo da encosta de uma colina íngreme, esta vila oferece uma das vistas mais espetaculares da França.
jardim exótico, situado no topo da vila, é um paraíso de plantas raras e esculturas, de onde se pode desfrutar de um panorama magnífico que se estende da costa francesa até a distante Córcega nos dias límpidos. Além disso, a riqueza histórica de Eze se revela em seus pequenos detalhes arquitetônicos e nas lojas artesanais, que oferecem perfumes e produtos locais, tornando-a um lugar encantador para aqueles que procuram uma experiência turística rica em beleza e autenticidade. Ivoire. Ivoire, situada na margem francesa do Lago de Genebra, é outro exemplar perfeito de vila medieval, conhecida por seu inconfundível encanto e sua história secular. Com suas muralhas fortificadas e as torres de guarda que remontam ao século XIV, Ivoire convida a explorar seu rico passado. O Jardim dos Cinco Sentidos, inspirado nos jardins medievais, é uma atração imperdível que oferece uma viagem sensorial através de labirintos de plantas aromáticas e flores coloridas. A posição da vila oferece também vistas características sobre o lago e sobre as montanhas circundantes, criando um perfeito equilíbrio entre natureza e patrimônio histórico. É certamente um lugar ideal para quem deseja mergulhar na tranquilidade e na beleza, descobrindo ao mesmo tempo a arte e a cultura de um tempo passado. Locronan. Joia da Bretanha parece cristalizada no século XVI, época do seu máximo esplendor. Esta vila de granito, outrora centro florescente da indústria da vela, hoje encanta com suas ruas de pedra e as moradas nobres perfeitamente conservadas. A Place de l'Église, coração pulsante da vila, é dominada pela majestosa igreja de Saint-Ronan, meta de peregrinação e testemunha de antigas tradições célticas. As lojas artesanais, escondidas atrás de fachadas em pedra, mantêm vivas as artes tradicionais, da tecelagem ao trabalho com vidro. Durante o solstício de verão, anima-se com a Grande Tromenie, uma procissão que percorre um circuito sagrado, fundindo fé cristã e ritos pagãos, em uma experiência única.
Château Chalon. Entronizada sobre um esporão rochoso no Jura, ergue-se como guardiã de uma tradição vinícola milenar. Esta minúscula vila, berço do lendário Vin Jaune, oferece um panorama paradisíaco sobre os vinhedos abaixo, dispostos em terraços como um mar verde ondulado. As antigas casas de pedra se apertam ao redor dos restos da abadia beneditina, enquanto as adegas seculares escavadas na rocha guardam zelosamente os preciosos barris de Savagnin. A Place de la Mairie, com sua fonte central, torna-se um ponto de encontro onde degustar os sabores locais, enquanto o mirante presenteia com vistas que se estendem até os Alpes, fundindo natureza, história e tradição enológica em uma única e inesquecível experiência. Hiquewihr. Uma vila encantadora na Alsácia, captura o coração de quem a visita com suas muralhas fortificadas que remontam ao século XV e as vivazes casas de estrutura de madeira que colorem as ruelas de pedra. Conhecida como uma das mais belas vilas da França, é uma joia de história e cultura. Durante uma visita, é essencial parar em uma das muitas adegas para uma degustação de vinhos, que refletem o rico terroir da região. A gastronomia local é igualmente fascinante, assim como as festas sazonais e os mercadinhos, em particular o de Natal, que transformam Hiquewihr em um animado centro de festividades e alegria, tornando-a um lugar perfeito para descobrir as tradições locais em qualquer período do ano. Cassis. Incrustada entre penhascos calcários e vinhedos em terraços, esta vila provençal é uma joia da Costa Azul, longe do glamour ostentado. Seu porto característico, protegido por antigas fortificações, é um quadro vivo de barcos coloridos e cafés ao ar livre. As famosas calanques, fiordes em miniatura entre águas turquesa, são um paraíso para excursionistas e amantes do mar, oferecendo paisagens românticas e baías escondidas, acessíveis apenas por mar ou trilhas íngremes. Seu centro histórico, um labirinto de ruelas e pracinhas sombreadas,
esconde tesouros arquitetônicos e lojas artesanais, enquanto a tradição vinícola secular se expressa nos renomados vinhos brancos, perfeitos para degustar ao pôr do sol em um bar na praia. Cassis é um lugar autêntico, um lugar onde a calma vida provençal se respira em cada canto. Bormes-les Mimosas. Nas colinas da Costa Azul, é um triunfo de cores e perfumes. Com um estilo medieval e com suas casas em pedra corocre, a vila é caracterizada por um labirinto de becos floridos, onde buganvílias e jasmins se enroscam nos muros antigos. Renomada por seus jardins exuberantes, a vila se transforma em um mar amarelo durante a floração das mimosas em fevereiro. Além disso, o pitoresco centro histórico, com seus cafés ao ar livre, oferece vistas panorâmicas sobre a Baía de Le Lavandou e sobre as Ilhas de Ouro. Bormes encarna a essência da Provença, onde a arte de viver se funde com a beleza da natureza mediterrânea. Annecy. Frequentemente chamada de Veneza dos Alpes, oferece uma fusão mágica de água e montanhas. Imagine passear ao longo de tranquilos canais ou românticas ruelas de pedra, com o panorama dos Alpes como pano de fundo cênico. Esta é Annecy. O Lago de Annecy, além disso, um dos lagos mais limpos da Europa, convida a tranquilos cruzeiros ou relaxantes tardes passadas explorando suas margens de bicicleta. O coração antigo da cidade é dominado pelo Palais de Lille, um castelo do século XII que parece emergir diretamente da água. Hoje, um museu que narra histórias locais de tempos passados. La Roque-Gageac. Aninhada entre íngremes paredes rochosas e o rio Dordogne,
No sudoeste da França, esta característica vila é uma verdadeira joia medieval. Suas casas de cor dourada se encarapitam na encosta da colina, criando um panorama espetacular, que se reflete nas águas calmas do rio. Reconhecida como uma das vilas mais belas da França, ostenta uma longa história, visível nas antigas habitações escavadas na rocha e no velho forte que domina a vila. Surpreendentemente, a vila abriga jardins cheios de plantas exóticas, como palmeiras e bananeiras, graças ao clima particularmente ameno, criado pelas paredes rochosas que a protegem. Os turistas podem também desfrutar de passeios de barco no rio, a bordo das tradicionais embarcações de fundo chato, tendo assim uma vista única da paisagem circundante. Carcassonne. É uma cidade medieval no coração da região do Languedoc, no sul da França, famosa por ser uma das fortalezas melhor conservadas da Europa. Cercada por duplas muralhas fortificadas, que se estendem por quase 3 quilômetros, a cidade oferece uma impressionante silhueta de torres e bastiões que evocam vividamente a época medieval. A parte mais antiga, a Cité de Carcassonne, é um sítio do Patrimônio Mundial da Unesco e atrai visitantes com suas extraordinárias estruturas defensivas e atmosfera histórica. Dentro de suas portas fortificadas, ruas estreitas e tortuosas são ladeadas por lojas artesanais e restaurantes que servem culinária local. O coração de Carcassonne é o Château Comtal, o castelo situado no centro da cidade, que oferece uma imersão na história, com tours das salas históricas e das muralhas antigas, de onde se desfrutam vistas panorâmicas sobre o campo circundante. Grimaud. Grimaud se ergue com seu charme medieval no coração do Var, na Provença. Imagine caminhar através das ruínas de um antigo castelo, que se ergue sobre o Golfo de Saint-Tropez, oferecendo uma vista espetacular que se estende até o mar. As ruelas de pedra, bordeadas por casas em cores pastel com vinhas trepadeiras, conduzem em uma viagem de volta no tempo, enquanto cantos escondidos e vistas panorâmicas não faltam certamente. A vila tem uma atmosfera autêntica e tranquila, e impressiona por sua arquitetura bem conservada, os becos floridos e as pracinhas sombreadas. Não faltam também as boutiques artesanais onde descobrir a arte local e pequenos bares onde saborear a culinária provençal.
Beuvron en Auge. Aninhada no coração do Pays d'Auge, é um quadro vivo da Normandia rural. Esta vila, designada como uma das vilas mais belas da França, captura a essência da região com suas características casas de estrutura de madeira, de cores pastel e telhados de ardósia. A Praça Central, cercada por edifícios dos séculos XV e XVI, abriga um mercado semanal onde os aromas de cidra, queijo e maçãs se misturam no ar. Os jardins bem cuidados, escondidos atrás de portões de ferro forjado, oferecem vislumbres da vida privada normanda. Por fim, as ruelas da vila convidam a passear sem pressa, descobrindo cantos característicos e lojas artesanais que mantêm vivas as tradições locais.